Let us turn to Genesis chapter 13. Vamos abrir em Gênesis capítulo 18 No, 13. a 13. Verse 14. Versículo 14. The Lord said to Abraham, after Lot had departed from him, lift up your eyes from where you are and look north and south, east and west. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. All the land that you see I will give to you, and your offsprings forever. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. I will make your seeds like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your seed could be counted. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Then let's turn to Joshua, Vamos abrir no livro de Josué, chapter 1. capítulo 1. Let's starting from verse 1. Vamos começar lendo a partir do versículo 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. These are the verses for the moment. Esses serão os versículos que nós leremos. para o As you momento. know that this time we together try to meditate on very important theme in the Bible. Como vocês sabem, nesse tempo nós estaremos meditando sobre um tema muito importante na Bíblia: The fullness of Christ. a plenitude de Cristo. Now, this thought actually based on the unsearchable riches of Christ. De fato, esses pensamentos estão ligados às riquezas insondáveis de Cristo. Last night we already did a very quick review on the life of Abraham. A noite passada nós já fizemos uma revisão bastante rápida a respeito da vida de Abraão, Through his 4 altars before the Lord, que foi através daqueles 4 altares que ele erigiu diante do Senhor. and he was able to experience that land God has given him as his inheritance. E ele então pôde experimentar aquela terra que Deus havia lhe dado como sua herança. First, the Lord gave him the vision Inicialmente o Senhor deu a ele a visão, in Shechem. lá em Siquém. The Lord opened the window to him. O Senhor abriu uma janela a ele. Now, he didn't have to travel from Dan to Beersheba 160 miles. Ele não teve nem mesmo que viajar de Dan até Berseba, aquelas 160 milhas, Just with one view, apenas com uma visão. he was able to see the land from Dan to Beersheba. Ele pôde ver a terra de Dan até Berseba. Then later, the Lord really brought him to a place. Mais tarde o Senhor também o traz a um lugar, After Lot departed from him. após Ló ter se afastado dele. And the Lord said, lift up your eyes E o Senhor disse a ele: ergue os teus olhos from where you are de onde você está. and look north and south, east and west. Olha para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente. Now, from the north to south, that's length. Então, do norte ao sul é a terra. From east to west, that's the breadth. Do norte ao sul é o comprimento e do leste ao oeste é a largura. So lift out your eyes and look at
look in both directions. Ergue os olhos e olha em ambas direções. That's your vision. Esta é a sua visão. You see, when you see this land, Quando você vê essa terra, I will give this land to you and your seed. eu darei esta terra a você e à tua descendência. And Tua more semente. than that, E ainda mais do que isso, not just a vision. não apenas uma visão, Now you ought to be experienced. mas você também tem que experimentar. Not just a theory. Não apenas teoria, Now we are being brought into the lab. mas agora nós somos conduzidos ao laboratório. So far, Abraham had enough theory. Até esse momento, Abraão já tinha ouvido muita teoria. He saw the window through Shechem. E ali em Siquém, ele viu através daquela janela. Now, with his very eye, he see the length and the breadth of the land. Agora, com seus próprios olhos, ele vê o comprimento e a largura daquela terra. Theoretically speaking, Falando do ponto de vista teórico, he know that ele sabia God is going to give to him. que Deus daria a ele. Now, brothers, Agora, irmãos, when God gave him something, quando Deus dá alguma coisa, God never play a game. No. Deus não brinca, não. When God says something, He meant it. Quando Deus fala alguma coisa, ele quer dizer aquela coisa. If He's able to lift up His eyes Se de fato Abraão pudesse erguer os seus olhos and look north and south, east and west, e olhasse então para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, then He ought not to just stop with the vision. That's all. então ele não deveria parar apenas com aquela visão, não. Today we have stopped in our vision too long. Ou talvez hoje nós tenhamos permanecido com a nossa visão por muito tempo. Then we become dreamers. Então nós nos tornamos sonhadores. Then we discover that dream as if never been realized. E nós sentimos como se aquele sonho nunca se realizasse. Joseph was a dreamer, José era um sonhador, but we know that his dream has been realized. mas nós sabemos que os sonhos que ele teve foram realizados. If a vision is given by God, Se uma visão é dada por Deus, experience must be given by God. a experiência também deve ser dada por Deus. So because of that, Então, por causa disso, and the Lord said to Abraham, o Senhor disse a Abraão: go, walk through the length and breadth of the land, for I'm giving it to you. Desculpa. Yeah, verse 17. Versículo 17: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. And from that moment on, E daquele momento em diante, we know that in the life of Abraham, nós sabemos que na vida de Abraão, not just a theory, aquilo não era mais uma teoria, it was a reality. era a realidade. Now he really walked from Shechem to Hebron. De fato, ele prosseguiu, andou de Siquém até Hebron. And then from Hebron, Então, de Hebron, because he loved his nephew so much, he loved his brother so much, pelo fato de ele amar tanto o seu irmão, unconsciously he reached Dan. inconscientemente, ele acabou chegando até Dan. All he knows is to love your brother. That's all. Tudo que ele sabia é que ele amava o seu irmão. The reason he was able to do it, A razão pela qual ele foi capaz de fazer isso because he had a wonderful and living union and communion with the Lord. era porque ele tinha uma comunhão viva com o seu Senhor. It is the Lord tell you to turn another cheek. Se o Senhor te fala para dar a outra face, It is the Lord ask you to go another mile. se o Senhor te pedir para ir uma outra milha, Now, brothers, irmãos, when you have wonderful fellowship, quando você tem essa comunhão maravilhosa, when you heard that your brother in suffering, quando você ouve que o seu irmão está em sofrimento, even that brother has hurt you so deeply, ainda que aquele irmão tenha te ferido tão profundamente, you not only forgive, you also forget, você não apenas perdoa, mas você se esquece, as if nothing happened. como se nada tivesse acontecido. So finally, you know how he got his nephew back. Então você se lembra como ele de fato pôde trazer de volta o seu sobrinho. It was very dangerous game. Foi uma guerra, uma peleja muito perigosa. What was he doing is try to hit the rock with an egg. O que ele estava fazendo de fato era lançar um ovo contra uma rocha. If it's not the God's keeping power, Se não fosse o poder protetor de Deus, the enemy of God will use Lot as a bait. o inimigo de Deus teria utilizado Ló apenas como uma isca. What enemy want is not Lot. O que o inimigo queria não era Ló. Lot did not have a direct light from heaven. Ló nunca recebeu aquela luz diretamente do He céu. always followed his uncle. Ele sempre seguiu o seu tio. He lived in tradition. He lived in a tradition. Ele vivia sempre baseado em tradição. He never have the first-hand light from the Lord. Ele nunca recebeu
aquela luz de primeira mão do Senhor. So enemy of God didn't care too much about Lot. Então o inimigo de Deus não se preocupava muito com Ló. What he wants is Abraham. Mas o que ele queria era Abraão. So if he was not careful, Se ele não tivesse tomado just cuidado, because he loved his brother so much, mas pelo fato de ele amar tanto o seu irmão, he may be carried all the way back to Euphrates. ele poderia ser levado de volta cativo lá para o Eufrates. God knows that. O Deus sabia. He loved the brother to the point Ele que amava o seu irmão até o ponto he made himself a fool. de fazer a si mesmo um tolo. God kept him. E assim mesmo Deus o guardou. So brothers, Então, irmãos, it is God in heaven who gave enemy to Abraham. foi o Deus dos céus que entregou aquele inimigo nas mãos de Abraão. So by this way, you see Abraham Então dessa forma você vê. experience not only Hebron, also Dan. Abraão não apenas experimentou Hebron, mas também Dan. But God's idea is, God's will is from Dan to Beersheba. Porque o propósito de Deus era de Dan até Berseba. And not only the length, Não apenas o comprimento, also the breadth. mas também a largura. So you see, brothers, Então vocês veem, this irmãos, land is flat land to Abraham. aquela terra para Abraão era uma terra plana. If somehow he can experience that flat land, Se de alguma forma ele pudesse experimentar aquela terra he is plana, already rich enough. ele já seria rico o But suficiente. brothers, Mas irmãos, remember, lembre-se, God want to give him the descendants. Deus também deu aquela terra aos seus God will give descendentes. him the seed. Deus deu aquela terra à sua semente. Then through the experience of his seed, Então, por intermédio da experiência da sua semente, whole land become three-dimensional. aquela terra toda se torna agora 3D, Not only tridimensional. length, not only the width, Não apenas o comprimento nem a largura, and also the height, mas também a altura, also the depth. mas também a profundidade. So we are going to get into that Nós vamos entrar nesses detalhes by the grace of the Lord. pela graça do Senhor. But as you know very well, Como você sabe muito bem, after Hebron, depois de Hebron, now he moved roughly to a direction of Beersheba. ele se move aproximadamente na direção de Berseba. Then God called him, E aí Deus o chama offer his son Isaac. para que ele pudesse oferecer o seu filho Isaac. That's fourth altar. E esse foi o quarto altar. So after he experienced 4 altars, Após ter experimentado 4 altares, then we were told that aí nos é dito, he will come back to Beersheba ele retorna então a Berseba and dwell in Beersheba. e permanece, habita em Berseba. Now it completes the whole picture. Isso completa todo o quadro, From Dan to Beersheba. de Dan até Berseba. Not only the length Não apenas o comprimento, and also the width. mas também a largura. Think about it. Pense nisso. If this land belonged to Abraham, Se essa terra de fato pertence a Abraão, of course also belonged to his descendants. claro que também pertence aos seus descendentes. So now if you turn to book of Joshua. Então agora se você abrir no livro de Josué, Now after Moses died, após Moisés ter morrido, now God spoke to his people through Joshua. Deus fala ao seu povo por intermédio de Josué. And then God said to Joshua. Aí então Deus diz a Josué, Now that's very important. isso é muito importante. So let us read verse 3 of chapter 1 of Joshua. Vamos ler o capítulo 3 do livro de Josué. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Versículo 3 do capítulo 1. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what a promise. que promessa é essa? When entering into the land, Quando eles entraram na terra, you know that land belonged to the native, belonged to Canaanites. aquela terra pertencia aos cananeus, os cananitas. When you visit Jericho, Quando você visita Jericó, the Jericho is in the hand of in the hand of the people of Jericho. então, Jericó, naquela época, estava sob o domínio do povo de Jericó. Now, how can you conquer Jericho? Como é que você poderia conquistar Jericó? How Jericho may become your inheritance? Como de fato Jericó pode se tornar a sua herança? Now, eventually, Jericho become inheritance of Benjamites. Então, finalmente, Jericó se tornou a herança dos benjamitas. Now we know that it belonged one of the 12 Nós tribes. sabemos que pertenceu a uma das 12 tribos. So, brothers, Então, irmãos, now when that Jericho being given to Benjamin, quando Jericó então foi dado aos benjamitas, how did they do it? como é que isso foi feito? Because remember, Lembre-se. we say, oh, because of surrounding of the walls. wall.
Mas foi porque eles circundaram aqueles muros. And remember that cry of faith. Então se lembra daquele clamor de fé. Then the city wall collapsed. Aí então os muros daquela cidade Now, colapsaram. that was very true. Sim, foi verdade. But if you press a little bit more, Mas se você avançar um pouco mais, how come just by faith just by cry of faith, then the whole wall collapsed? como é que pode ser que apenas pela fé toda aquela muralha foi ao chão? The final analysis A análise final is the promise of the Lord. é a promessa do Senhor. When He said it, He's going to accomplish it. Quando o Senhor diz, Ele vai cumprir. Now, important thing is, A questão importante é a when you seguinte: see your enemy, quando você vê o seu inimigo, when you see the wall of Jericho, quando você vê as muralhas de Jericó, and when you find there are so many enemies before you, e quando você vê tantos inimigos diante de você, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the enemies are very real. os inimigos são muito reais. The land under their feet are also very real. E aquela terra sob os pés deles é também muito real. Now the Lord said to Joshua, E agora o Senhor diz a Josué: look, those land under the soil of these peoples então, essa terra que está debaixo da sola dos pés dessas pessoas, is yours. tua, Is yours. é tua. Now how can this be? Como é que isso pode ser assim? Every place where you set your foot. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Do you dare to set your foot there? você ousa colocar a planta do seu pé ali? Remember, Lembre-se, this promise is very important. esta promessa é muito If importante. the whole land of promise is empty land, no people, yes, you can now you begin to appreciate this word. Então, se a terra da promessa fosse vazia, não tivesse ninguém habitando ali, aí você poderia apreciar essa promessa aqui. You know, this land belonged to them. E é porque aquela terra pertencia a eles. So now they want to cast you out. Mas agora eles querem expulsar aquelas pessoas And dali. now they want to keep their own land. E eles querem manter a própria terra. But God said, Mas Deus disse: this is your inheritance. esta é a sua herança. I have given to your forefather Abraham. E dei essa herança ao vosso pai Abraão. This is not on his land, Não é apenas a terra dele, also your land. mas também a terra de vocês. But remember, Mas lembre-se, before Joshua entered into the land, antes que Josué entrasse naquela terra, he heard that word. ele ouviu aquela He palavra. know that everything is real. Ele sabia que tudo era real. God never just give a theory, Deus não apenas dá teoria, but the cold and cool fact was, mas o fato nu e cru era o seguinte: as soon as they enter into the land, tão logo eles entrassem na terra, then they discover então eles descobriram, not only those land are very real, não apenas aquela terra era muito real, the enemy upon the land also very real. mas o inimigo que estava sobre aquela terra também era real. When they occupy the land, Quando eles ocuparam a terra, how do you dare to set your foot? como é que você pode ousar colocar o seu pé ali? When they have horse, Quando eles tinham cavalos, when they have a e chariot, quando viam aquelas you cannot carruagens, imagine your enemy. você não consegue nem mesmo imaginar Do como é you o know, inimigo. brothers and sisters? Sabe, irmãos? These Canaanites, Esses cananeus, they were capable going to war. eles tinham toda a condição de entrar em They guerra. are most excellent warrior in history. Eles foram os guerreiros mais excelentes de toda a They história. all have a very solid city. Eles tinham cidades muito bem fortificadas. Every city is walled. Todas as suas cidades eram cercadas por muralhas. Remember, brothers and sisters. Lembre-se, irmãos. Now, for the Israelite to besiege a city, Então, para que os israelitas pudessem cercar uma cidade, they have no capability. eles não tinham condição. That's impossible. Era impossível. They were not trained in that. Eles não foram treinados nesse tipo de 40 tarefa. years in the wilderness. 40 anos no deserto. Only thing they know is running from one place to another A place. única coisa que eles sabiam é sair, correr de um lugar e ir para outro lugar. With this kind of military training, Com esse tipo de treinamento militar, tell me, how can you conquer a besieged city? como é que você pode conquistar uma cidade cercada? Remember, Lembre-se. King of Assyria O rei da Síria, took 3 years to conquer the city of Samaria. demorou ele 3 anos para conquistar a cidade de Samaria. The same thing applied to a Roman army.
A mesma coisa se aplica ao exército romano. Now, Roman people really know how to conquer a city. E o exército romano realmente sabia como conquistar uma cidade. Now, if you go to the literature, Se você for à literatura, you know they are very good in that. você vai observar que eles eram muito bons They nisso. know how to conquer the city. Eles sabiam muito bem como For conquistar a that cidade. reason, E por essa razão, Now they had to build up. Sometimes they had to build up a ramp. algumas vezes tinham que construir uma grande rampa. Do you see? That's a wall. Então tem uma muralha ali. Now, if you want to reach that wall, Se você quiser alcançar o topo da you muralha, have to build a ramp. você então constrói uma rampa. You need the soil. Você precisa da terra, You need the earth. você precisa do solo ali, da terra. Also, they have to cut all the trees from Mount of Olives. E para fazer aquilo, os romanos tiveram de cortar todas as árvores do Monte das More than Oliveiras. that. E ainda mais do que isso. Not only Mount of Olives. Não apenas do Monte das Oliveiras. Within 10 miles circle, you see? Mas também todas as árvores num círculo de All the 10 trees milhas. being cut off. Todas as árvores foram cortadas. Try to build us something. Para que eles pudessem construir uma They're coisa. able to take the wall. Para que eles pudessem então alcançar Now, o if topo you da know the muralha. story, how Roman Empire was able to enter into that, into the city, Se vocês então lerem a história de como o exército romano conseguiu entrar numa cidade assim, it's amazing. é impressionante. So that's why Titus made the decision. É por isso que o general Tito tomou uma decisão. Finally, not only now to burn everything, Então, finalmente, ele queria queimar tudo. they want to make the city no longer be memorized. Remember, Eles queriam fazer com que aquela cidade desaparecesse da memória. they tear down all the walls, Eles derrubaram toda a muralha, except the western wall, menos aquele muro oriental with its 3 towers. e as 3 torres. Now, today, if you visit Jerusalem, roughly you can see that western wall, something like that. Se você for a Jerusalém hoje, você consegue ver aquela muralha ali. You know why? Sabe por quê? Because Titus wanted the world to know Porque Tito queria que o mundo soubesse difficult they are able to conquer this city. de quão difícil foi para eles conquistar aquela cidade. It's almost impossible. Era quase impossível. So, in order for the people people know to appreciate how powerful is Roman, Para que mais military. tarde os povos pudessem apreciar quão poderosos eram os romanos. They purposely Eles intencionalmente leave that western wall deixaram aquele muro das and lamentações 3 towers, e 3 torres. and then they put their army there E aí colocaram ali dentro o seu exército. in the upper city of Jerusalem. Na cidade alta de Jerusalém. Then, if you look to the eastern wall, Então, se você então olhasse para aquele muro, northern wall, eastern wall, para o muro oriental and northern wall, e para and southern wall, o muro do norte e para o muro do sul, nothing whatsoever. não tem nada ali. Not only that, Não apenas isso. they dig into the bedrock, Mas eles também cavaram até a rocha mãe. just like what the Bible in Psalm 137. É exatamente como a Bíblia menciona no Salmo 137. They say, destroy and destroy, E diz ali, destruir, destruir, even to the foundation. até a fundação. How wonderful that prophecy was fulfilled. Quão maravilhosamente essa profecia foi cumprida. So, brother, Então, irmãos, to conquer a city, para conquistar uma cidade, this is not the strong point of people of Israel. aquele de fato não era o ponto mais forte do povo de Israel. When you study the book of Joshua, Quando você estuda o livro de Josué, Joshua was able to take many cities. Josué teve condição de tomar muitas cidades. But later I will tell you why. Mais tarde eu vou dizer por quê. Something happened. Algo aconteceu. So he can easily take the city easily. Porque ele podia então tomar uma cidade facilmente. Now, probably tomorrow evening you should be able to find the secret. Talvez amanhã à noite você vai descobrir qual foi o segredo. But anyway, brothers, Mas de qualquer forma, irmãos, now at that time, naquela época, Joshua knew that Josué sabia, you can attack any city você pode atacar qualquer cidade, but Jerusalem. menos Jerusalém. So Joshua never take Jerusalem. Josué nunca conquistou Jerusalém, He knew how strong is that city. porque ele sabia quão fortificada era aquela cidade. And that city E aquela cidade ought to wait tinha que esperar, tinha que aguardar, until David conquered it. até que Davi fosse conquistá-la. But remember, Mas lembre-se, sometime when you see some movie, how Roman soldiers
conquer the city. Algumas vezes, quando você assiste aqueles filmes, os soldados romanos conquistando uma cidade, You see, they use some kind of weapons. eles usam alguns tipos de armas. You see, then they try to hit the gate. Oh, yeah. Então eles tentam com aquele ariete atingir os portões. Sometimes just hit the wall. Algumas vezes bate até no muro. So that's how you conquer a city. É assim que ele conquistava uma cidade. How you besiege a city. Como é que eles cercavam a cidade? But you know, Você sabe, David was brought up in the wilderness. Davi ele cresceu no deserto. He know the secret of all underground water systems. Ele conhecia muito bem o segredo do sistema de águas subterrâneas. So David never confront the city just like that, directly, no. Davi nunca confrontou uma cidade dessa forma, não. Somehow, his people went through a secret tunnel. De alguma forma, os seus soldados entraram por um túnel secreto. Then they opened the gate from within. E aí eles abriram os portões do lado de dentro. Again, De novo, it's not because people of Israel know how to attack a city. não era porque, de fato, o povo de Israel sabia como atacar uma cidade. They were never trained for that. Eles nunca foram treinados para isso. So then, brothers, Então, irmãos, when you see every city, quando você vê cada uma das cidades, wall cities, eram cidades cercadas por and then muros. when you discover, Então você descobre, it was Egyptians who learned how to have a chariot from Canaanites. foram os egípcios que aprenderam com os cananeus a construir aquelas carruagens. Do you see that only when Egyptians tried to conquer Canaanites, Que foi somente quando os egípcios tentaram conquistar os cananitas. then they learned everything from Canaanites, Então eles aprenderam tudo aqueles cananitas. horses Cavalos and e chariots. também os carros, as carruagens. So you see, brothers and Então, sisters, irmãos, now when you see that these people enter into the land, quando vocês veem que essas pessoas estavam entrando na terra, they not only see the enemy behind that strong wall, eles não apenas viram o inimigo por detrás daquela muralha, also when they are facing the enemy with horses and chariots, mas também quando eles contemplaram e viram os seus inimigos com aquelas carruagens e cavalos. and also when they see the people like the sand on the seashore. E quando eles viram aquelas pessoas como areia na praia. Now, people of Israel, they never see in the battlefield so many soldiers, so many O people. povo de Israel nunca havia visto tantos soldados. That's the background of the whole book of Joshua. E esse é o pano de fundo do livro de Josué. Today, we do not appreciate this book Hoje nós não podemos apreciar esse livro, because we do not know how strong was the enemy to Joshua. porque nós não temos noção de quão forte eram aqueles inimigos que So guerrearam contra now we Josué. begin to appreciate Agora você começa a apreciar. when Jericho fall. Quando o Jericó cai, And not only that, e não apenas isso, when Joshua was able to take every inch from the hand of the enemy. quando Josué conseguiu tomar de volta cada centímetro da mão dos inimigos. If you ask me what the secret, Se você perguntar para mim qual foi o segredo, you will be able to understand tonight and tomorrow evening. você vai entender isso hoje à noite e amanhã à noite. So I think this promise is very, very important. Eu creio então que essa promessa é muito, muito Let me importante. repeat again. Deixe-me repeti-la. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Josué capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. If you set your foot in Jericho, Jericho is Se yours. você colocar a planta do vosso pé em Jericó, Jericó é sua. If you set your foot on the high mountain, that high mountain is Se yours. você colocar a planta do teu pé no alto daquela montanha, aquela montanha é tua. Do you dare to do that? Mas você ousa fazer isso. It's because you are strong? É porque você é forte? Because God says so. Mas não, é porque Deus é quem diz Do you isso. believe that? Você crê? You see, brothers and sisters, Vocês veem, irmãos e irmãs? that's the promise. Esta é a promessa. If you study all the walls in Joshua, Se você estudar todas aquelas muralhas the de Josué, secret is very simple. o segredo é muito simples. The word of God. A palavra de Deus. When God said it, Quando Deus diz, let there be light, there is light. haja luz e houve luz. Now that's why we have the É por universe. isso que temos o universo hoje. So, my brothers and Então, meus sisters, irmãos e now irmãs, you can see that just one word from God, então você vê que basta uma palavra do Senhor. then the descendant of Abraham should be able to enjoy all the unsuffered riches in the land. Então todos os descendentes de Abraão poderiam desfrutar de todas as riquezas daquela terra. All theirs.
Era tudo deles. Can you believe that? Você crê nisso? Is this a dream never realized? Será que foi um sonho que nunca foi cumprido? No, brother, sister. If you read the book of Joshua, Se você lê o livro de Josué, on one hand, it is almost like a dream. por um lado é como se fosse um sonho. You do not understand why you conquered the city of Jericho. Você nem entende como é que eles conquistaram a cidade de Jericó. And again, you do not know what happened in those wars described in book of Joshua. Também você não sabe como é que aquelas coisas aconteceram com as muralhas descritas no livro de Josué. So I think this is very important. Eu creio que isso é muito importante. The way Abraham enjoyed the fullness of Christ. A maneira como Josué ele desfrutou da plenitude de Cristo. We're using the New Testament Eu language. estou usando a linguagem do Novo Testamento. The same thing applies to the whole church. A mesma coisa se aplica a toda a igreja. You see, brother, sister. Vocês veem, irmãos, But something a little bit different. mas um pouquinho diferente. With Abraham, only length and width. Para Abraão era apenas o comprimento e a largura. But now, when the descendant enter into the land, Mas agora, quando seus descendentes entraram na terra, when they experience that land, quando eles experimentaram aquela when terra, they want to set their foot in the land of the enemy, quando eles estavam para colocar a planta dos seus pés na terra do inimigo, then they discover e eles descobriram this land is land of mountains and valleys. que aquela terra era uma terra de montes e vales. Do you see that? Vocês veem You isso? not only see the height, you also see the depth. Você não apenas vê a altura, mas você também vê a profundidade. However, they all drink the water from heaven. E todos bebem da água que desce do céu. That's the most wonderful description of this land of promise. Essa é a descrição mais maravilhosa dessa terra da Not promessa. only land and width, Não apenas o comprimento e a largura, but height and depth. mas também a altura e a profundidade. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what is this picture? que quadro é este? Now, in the New Testament, No Novo Testamento, when Paul received the revelation, quando Paulo recebeu aquela revelação, you can imagine você pode imaginar, this whole picture in the mind of Paul. todo este quadro estava na mente de Paulo. So, my brothers and sisters, Irmãos e irmãs. now when you study Joshua, Quando você estuda Josué, when you study the experience of the descendants of Abraham, quando você estuda a experiência dos descendentes de so Abraão, now we begin to see aí você começa a ver how they possess all the land. como eles de fato possuíram toda a terra. You see, every place they set their foot Em todo lugar em que eles pisassem com a planta dos pés, become their possession. se tornou possessão deles. So the secret of a possession, O segredo então da possessão very simple, é muito simples. by faith. É pela fé. Why by faith? Por que é pela fé? Because God already says so. Porque Deus já disse. So with this phrase, Com essa frase, you are able to you are able to understand the whole book of Joshua. você vai conseguir entender todo o livro de Josué. Just by that phrase, Somente por essa frase. God to Abraham, Deus disse a Abraão: arise, levanta-te, just walk in the land and the breadth of the land, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, all yours. porque eu te darei. The secret for Abraham is the same secret for his descendants. O segredo para Abraão também era o mesmo segredo para os seus But again, descendentes. brothers, Mas de novo, irmãos, You see, vocês veem, because of descendants, por causa dos descendentes, together with the saints, juntamente com os santos, you not only see the breadth and the length, você não apenas vê o comprimento e a largura, you can see much more. você pode ver muito mais. And that's why when we come to Joshua, book of Joshua, É por isso que quando nós chegamos ao livro de Josué, we can see that picture. nós podemos ver esse quadro. So let me try to describe to you E deixe-me tentar descrever para você roughly what happened. aproximadamente o que aconteceu. Of course, I assume that you know this book quite well, Eu book vou of Joshua quite Eu well. vou assumir que você conhece o livro de Josué muito bem. Now, if not, I try to explain to you. Caso não saiba, eu vou tentar explicar. But you have to promise me that when you go home, you have to review it. Mas você vai me prometer, quando você voltar para o seu hotel, você vai And ler. you have to check whether this is real or not. Você vai verificar se de fato é verdadeiro ou não. Whether that can be applied to your life or to my life or not. Se de fato isso pode ser aplicado à sua vida ou à minha vida ou não. Then you really pray to the Lord. E então você ora ao Senhor, Make this real to your life. que faça isso real para a sua vida. May this conference is a very unusual one.
E essa conferência seja uma conferência singular. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, formerly you think this is only a dream you never reach. anteriormente talvez você achasse que era um sonho que você nunca Now, alcançaria. brothers, Agora, irmãos, we know that the book of Joshua was there. nós sabemos que o livro de Josué está aqui. God never made a mistake. Deus nunca comete erros. God never promised something that will never be realized. Deus nunca vai prometer algo que não será cumprido. Thank the Lord for that. Graças ao Senhor Now, por isso. because of that, Por causa disso, so when you come to the book of Joshua, quando você chega ao livro de Josué, you should be able to appreciate what they experienced. você vai poder apreciar a experiência. Now, we know that on the 10th day of that year, Nós sabemos que no 10º dia daquele ano, they crossed the Jordan River. eles cruzaram o Rio Jordão. Then all the people of Israel Então todo o povo de Israel enter into the land. entrou na terra. Now remember, Lembre-se, before they entered the land, antes deles entrarem na terra, God already promised Joshua, Deus já havia prometido a Josué: I will give you every place where you set your foot. todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Now Joshua is responsible to carry this dream out. E agora, a responsabilidade de Josué é fazer com que esse sonho seja So realizado. finally they crossed the Jordan River. Então, finalmente, eles cruzam o Rio Jordão. Think about it. Pense nisso. It was a dream more than almost 40 years. Aquilo era um sonho por 40 anos. Finally people enter to the land. Mas, finalmente, o povo entra na terra. But the first generation, Mas a primeira geração, including Moses, incluindo Moisés, Aaron, Arão, Miriam, Miriam, they all die in the desert. todos eles morreram no deserto. None of the first generation enter into the land Nenhum daqueles da primeira geração entrou na terra except prometida, Joshua and Caleb. com exceção de Josué e Calebe. But no matter what, Mas não importa. this time when these people come out from Jordan River, E dessa vez, quando essas pessoas saem da travessia do Rio Jordão, when they step on that land, e quando eles estão de pé naquela terra, they consider them a dreamer. e eles se consideram sonhadores. Can you believe that? Vocês podem crer No nisso? more roaming in the wilderness. Eles não estavam mais vagueando no deserto, Now they come to the promised land. mas agora eles chegaram à terra da promessa, God has promised their forefather. que Deus havia prometido aos seus pais. Brother, sister, Irmãos e you irmãs, can imagine você pode até mesmo what imaginar kind of feeling is that. que tipo de sentimento eles tinham ali. Now that's 10. Esse foi no dia 10. So when they crossed the Jordan River, Quando eles cruzaram o Rio Jordão, we were told that nos é dito in the land you have Amorites, que na terra havia os amoritas, os also amorreus, Canaanites. também os cananitas. When you describe the Canaanite, the Bible especially mentioned Canaanites by the sea. Canaanite by the sea. By the sea. By the sea, near the sea. Yes. Então, a Bíblia especialmente descreve os cananitas próximo ao mar. So sometimes we think, Algumas vezes nós achamos now, Canaanite is different from Amorites. que os cananitas eram diferentes dos amorreus. No, Não, they are the same people. eram o mesmo povo. They worship the same idol, Baal. Eles adoravam o mesmo ídolo, que era Baal. But what's the difference? Mas qual que era a diferença? Those who live by the sea call Canaanites. Aqueles que moravam próximo ao mar eram chamados de cananitas ou cananeus. Those Phoenicians, they were Os Canaanites. fenícios, eles eram cananeus. But don't forget, Mas não se esqueça, those who live in the mountains, aqueles que moravam nas montanhas, either in Central Mountain quer seja naquelas montanhas centrais or Transjordan Mountain, ou nas montanhas transjordânicas. remember, Lembre-se, they actually the same people as Canaanites. eles eram os mesmos cananeus, But Bible described them as Amorites. mas a Bíblia os chama de amorreus. Remember, Lembre-se. they belong to the same people. Eles pertenciam ao mesmo povo. They know how to build their wall cities. Eles sabiam como edificar cidades com They muralhas. know how to use chariot and Eles horses. sabiam usar as carruagens e os cavalos. You see that? Vocês veem Now, isso? when Joshua entered into the land, Quando Josué entrou naquela terra, they are facing such an enemy. eles estavam diante de tal inimigo. But finally, Mas they finalmente, heard the news. ele ouviu aquelas notícias. Now, this more than 2 million people. São mais de 2 milhões They de pessoas crossed the Jordan River. que cruzaram o Rio Jordão. No longer on that side. Não estão mais do outro lado. Now it is in this Está side. do lado de cá. It's within the limit of their land.
Está bem na fronteira da terra deles. Do you see that? Vocês veem And isso? then we were told that Então nos é dito, when they heard that news, quando eles ouviram aquelas their heart was notícias, melted. fala que o coração deles se derreteu. They do not have the courage to face Israelite anymore. Eles não tinham mais a coragem de encarar os israelitas. Do you see? Vocês veem isso? That atmosphere, Esse era o temor do inimigo. is the atmosphere of going to war. Eles tinham temor de ir à guerra. Now, first they were frightened. No início estavam com muito Their temor. heart was melted. O coração deles se derreteu. But when they collect themselves again back, Mas quando eles se recompuseram, now they know that eles sabiam, they definitely will not allow their enemy to stay in this land. eles não poderiam permitir que o inimigo deles permanecesse naquela They terra. definitely will drive them all the way back to that side of the river. Eles queriam expulsar os israelitas de volta para o outro lado do Jordão. So, brothers, Então, irmãos, now when such enemies before you, quando um tal inimigo está diante de você, now if you are the chief commander of the army, se você for o general daquele exército, if you like Joshua, se você for como Josué, what are you going to do? o que você vai fazer? Of course, you will keep the energy of our soldier to the maximum. Você vai manter a energia dos seus soldados no ponto máximo. Because any moment the enemy will come. Que em qualquer instante o inimigo pode chegar. Now, their first encampment, their first camp was Gilgal. O primeiro acampamento dos israelitas ali foi Gilgal. Read your Bible. Leia sua Bíblia. It's in the eastern boundary of Jericho. Que fica na borda oriental de Jericó. You're already in the territory of your enemy. Mas ali já estava no território do inimigo. Now, brothers, Agora, irmãos, when you are in Gilgal, quando você está em Gilgal, you are next to Jericho. você está pertinho de Jericó. When those soldiers on the wall, Quando aqueles soldados que estavam nos muros, when they look over, when they see so many people in this side of Jordan River, quando eles viram tantas pessoas do lado de cá do Rio Jordão, you can imagine, brothers. você pode imaginar, Even their heart will melt. o coração deles se derreteu. But definitely, they are always on the situation of going to war. Mas eles sempre estavam preparados para a batalha. But then Mas então told Joshua, Deus fala com Josué. what God said to Joshua, O que Deus diz então a Josué? make flint knives and circumcise the Israelites again. Chapter 5. Capítulo 5, verse. Yeah, verse 2. Versículo 2 do capítulo 5 de Josué. Make flint knives and circumcise the Israelites again. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circundar os filhos de Israel. Circuncidar os filhos de Israel. That was the word of the Lord. Essa foi a palavra do Senhor. Make flint knives. Faze facas de Why? pederneira. Because there are many flint there, stones there. Por quê? Porque havia muita essa rocha de pederneira Now, ali. flint stones sometimes very sharp. Sabe que essa rocha, a pederneira, era muito aguçada. You can hurt yourself with the flint stones. Você pode se cortar com a pederneira. But now the Lord said, pick up those stones E agora o Senhor fala: toma essas pedras and make a flint knives. e faze facas de pederneira. And the commandment, the word is, now circumcise the Israelites again. E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. You remember the story in the time of Jacob. Você se lembra daquela história na época de Jacó? The daughter of Jacob was defiled by some prince in Shechem. Então, a filha de Jacó, ela foi violada por aqueles habitantes daquela região. So now you know Simeon and Levi try to revenge. Então agora Simeão e Levi estavam tentando revidar. So they pretend that, okay, now if you really want our sisters, Tá bom, se vocês de fato querem, você quer a minha irmã, a nossa irmã, every man ought to go through circumcision. todos os homens do seu lado aí vão ter que passar pela circuncisão. Then you will become one of us. Aí então vocês se tornarão um conosco. You know very well that was a plot. Sabe que de fato isso aí foi um estratagema. Because when they are so hurting, Porque quando eles estavam passando por aquelas dores, all of a sudden Levi and Simeon
attacked them. Repentinamente, então, os levitas e os de Simeão atacaram. So from that story, you ought to learn a lesson. Então, dessa história, você tem que aprender uma lição. When you are facing the enemy, Quando você está diante do inimigo, definitely you will preserve your strength. você vai ter que guardar as suas forças, mantê-las. But why the knives of flints? Mas Why the flint knives? por que as facas de pederneira? Brothers and sisters, Irmãos, irmãs, there's always way of the Lord. porque esse sempre é o caminho do Senhor. Do you see that? Vocês percebem? If you really want to face your enemy, Se de fato você quer encarar o seu inimigo, not by your strength, não é pela tua força, by your weakness. mas é pela tua fraqueza. When you are circumcised, Quando você está circuncidado, when the flint knife operates deeply in your life, quando essa faca de pederneira opera profundamente na sua vida, it makes you weaken. vai te fazer fraco. Any moment you will be swallowed by your enemy. Em qualquer momento você pode ser engolido pelo seu inimigo. Do you dare to trust your Lord? Você ainda assim ousa confiar no seu Senhor? Can you believe that? Você pode The Lord was acreditar. able to deliver you from all your enemies. Você crê que de fato, ainda assim o Senhor vai te libertar, de liberar de todos os seus Are you inimigos? able to say with Paul, E você pode dizer com Paulo, when I'm weak, I'm strong. quando estou fraco é que eu estou forte. So brothers, Então, irmãos, how you are going to the spiritual battlefield? como é que você vai para um campo de batalha How you are espiritual? going to live an overcoming life? Como é que você vai viver uma vida vitoriosa After you cross the Jordan River, após você cruzar o Rio Jordão? immediately you know that that's Nissan 10. Você vai saber que aquele é o dia 10 de Nissan. What does that mean? O que significa On isso? that day, Que naquele dia the Passover lamb is ready. o cordeiro pascual está pronto. However, No entanto, we do not know whether this Passover lamb is with blemish or not. mas nós não sabemos ainda naquele dia se aquele cordeiro pascual ele tem algum tipo de mácula So ou não. using 4 days. Então são necessários 4 dias. Sometimes they use a rod to try to take away from the wool. Então, de alguma forma, até eles pegam um instrumento para poder abrir ele entre aquela lã, See any blemish or not. para ver se de fato há qualquer mancha naquele cordeiro ou não. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that principle always the same principle. o princípio é sempre o mesmo. Now, brothers, Irmãos, when we live our flesh, quando nós vivemos na nossa carne, always with our always with blemish. nós sempre estaremos com essas We are manchas, so com sinful. mácula. Nós somos tão pecadores. But brothers, Mas, irmãos, if you are sinful, se você é pecador, you give a loophole to your enemy. você de fato vai dar uma pega para o seu inimigo. That's why É por isso. sometimes we are defeated É por isso que muitas vezes nós somos derrotados. when the conscience bothers us, Quando a nossa consciência nos when incomoda. the conscience accuses us, Quando a nossa consciência nos acusa. when we never confess our E sin, nós não confessamos o nosso when pecado. we never allow the work of Holy Spirit of the cross to work deeply in our life. E também não permitimos que a obra da cruz opere profundamente em nós. What does that mean? O que significa isso? That means you're always with blemish. Significa que você sempre terá essa mácula. Enemy always attack that spot. E o inimigo sempre vai atacar nesse ponto. You see, brothers, Vocês veem, irmãos, how real it is. quão real é isso? Because of that, Por causa disso, if you want to stand before the enemy, se você quer estar de pé diante do if you inimigo, want to strong before the enemy, se você quer estar forte diante do inimigo, if the lamb is without blemish, só se o cordeiro não tiver mácula. those who receive the same life of Christ, Aqueles que recebem a mesma vida de Cristo, they ought to live that life. eles têm que viver essa vida. Now, if in order to live that life, Mas para viver essa vida, brothers and sisters, irmãos e the irmãs, knife of the cross a faca da cruz will operate in you and in me vai operar em você e em mim. and make us weak. E vai nos tornar fracos. According to the world point of view, De acordo com a perspectiva do mundo, you can suffer the defeat at any moment. você pode sofrer derrota em qualquer instante. But that was not so. Mas não vai ser assim. How these people were protected. Como aquele povo foi protegido. You see? Vocês And veem? they all went through the circumcision E todos passaram pela circuncisão. and let the reproach of Egypt roll away from them. E permitiram então que aquele opróbrio do Egito fosse afastado deles. What is the reproach of Egypt? Qual que é esse opróbrio do Egito? It is a reproach of this world. Significa o opróbrio deste mundo. And the reproach of this world E o opróbrio deste mundo is our flesh. é a nossa carne. So, brothers, Então, irmãos, Gilgal means roll away. Gilgal significa rolar para fora, Let the knife of the cross permitindo que a
faca da cruz roll away our flesh. possa cortar fora a nossa carne. Brothers, Irmãos e irmãs. then you don't leave any loophole for the enemy. Aí então, dessa forma, você não vai dar qualquer brecha para o inimigo. Because this is a spiritual battle. Porque é uma batalha espiritual. So, to possess the land Então, para possuir a terra, means to live overcoming life. significa viver uma vida vitoriosa. To live a victorious life. Para viver uma vida vitoriosa. Now, if you always suffer the defeat, Se você sempre sofre a derrota, what the outcome? qual é o resultado? Suppose an army Suponha que um never win the exército battle. Never win the battle. nunca ganha uma batalha. Always one defeat after another defeat. Sempre uma derrota após outra derrota. I can be sure. Você pode ter certeza. All the soldiers will become depressed. Todos aqueles soldados ficarão deprimidos. Now, why Christians today somehow fall into the depression? Por que que muitos cristãos hoje, de alguma forma, eles entram em depressão? Why many Christians today need the medicine to help us? Por que que muitos cristãos precisam daqueles remédios para ajudá-los? Because our defeat not just once. Porque não foram derrotados apenas uma vez. One defeat after another Foi uma defeat. derrota após outra derrota. So, brothers, Então, irmãos, that's not the norm of Christian life. essa não é a vida cristã normal. The norm of Christian life is this. A vida cristã normal é a seguinte: Brother, sister, Irmãos e when we irmãs, are weak, we are strong. quando estamos fracos é que estamos fortes. You will not leave any loophole to the E enemy. você não deixa qualquer brecha para o inimigo. This is the most dangerous thing they are doing. É a coisa mais perigosa que ele estava fazendo ali. But God knows what He's doing. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. So after that, Depois disso, now they celebrate Passover. eles então celebram a Páscoa. What does that mean? O que significa isso? The warfare, spiritual warfare, Aquela batalha espiritual only happen after the Passover. somente acontece após a Páscoa. In other words, Em outras palavras, our victory a nossa vitória always built on the Calvary. sempre está apoiada no Calvário. So, brothers and sisters, Então, irmãos, if you don't celebrate Passover, se você não celebrar a Páscoa, means you are not born again. significa que você não nasceu de novo. If you believe Jesus Christ as your Savior, Se você creu no Senhor Jesus como seu Salvador, you apply the blood of the Lamb upon the doorposts of your heart. você aplica então o sangue, aquele sangue do Senhor, nos umbrais da porta do seu coração. Then God will pass over. Aí então Deus vai passar por cima. Then we are saved. E então somos salvos. Thank the Lord. Graças ao Remember, Senhor. Lembre-se, if any victory se qualquer vitória acontecer, by the mercy of the Lord, é pela misericórdia do if Senhor. somehow we can possess this land and that land, Se de alguma forma nós podemos possuir essa terra e aquela terra, it's all based on the story of the Calvary. tudo está fundamentado na história do Calvário. So that's what happened. That's what happened in the first Passover when they enter into the land. Foi isso que aconteceu após a primeira Páscoa, depois deles terem entrado na terra. And we were told that they not only celebrate the Passover, Também nos é dito que eles não apenas celebraram a Páscoa, and the day after the Passover, that very day they ate some of the produce of the land. versículo 12, capítulo 5, no dia imediato depois que comeram do produto da terra. Unleavened bread and roasted grain. E eles comeram pães asmos e cereais tostados. And manna, the manna, stopped the day after they ate this food from the land. Versículo 12, cessou o maná. So, Yes. yeah. So now we understand. E agora nós compreendemos. Before they engage in the warfare, Antes de eles engajarem numa batalha espiritual, before they are going to possess the land, antes deles possuírem a terra, brothers and sisters, irmãos e you irmãs, see, first they have to cross the Jordan River, primeiro eles têm que cruzar o Jordão. and then let the knife of the cross cut deeply in you and in me. Depois permitir que a faca da cruz corte profundamente em você e em Then mim. always remember the reason or the foundation of victory. Então você sempre se lembrará da razão ou do fundamento da nossa vitória, It's Calvary. que é o Calvário. We do not fight for victory. Nós não lutamos para alcançar vitória, We fight from the victory. mas nós lutamos baseados, fundamentados na vitória. That's the secret of victory. Esse é o segredo da vitória. So, if you see this whole picture, Se de fato você consegue perceber todo esse then quadro, you begin to appreciate how the descendant of Abraham
they possessed the land. Você então começa a apreciar como os descendentes de Abraão, eles tomaram posse daquela terra. Now they are ready to take Jericho. E agora eles estavam prontos para tomar Jericó. First war city. Era a primeira cidade cercada por Brothers and muros. sisters, Irmãos this e irmãs, beyond them. They Estava além never deles. use a standard technique eles nunca utilizaram a técnica padrão to make the wall fall. para fazer com que aquela muralha caísse. God used a different way. Deus usou uma maneira completamente diferente. Strictly speaking, Falando de maneira bastante this específica. is almost the only wall city Essa talvez tenha sido a única cidade com muralhas by their effort. que, pelo esforço deles, Simply shout and with faith. eles simplesmente gritaram com fé. Just by their cry of faith, Simplesmente pelo clamor de fé, whole wall collapsed. toda aquela muralha entrou So em colapso. somehow they use some kind of effort. De alguma forma, eles usaram algum tipo de esforço. This is the only one. E esse foi o único. Now, of course, later you know that Joshua also conquered many wall cities. Sim, mais tarde você sabe que Josué conquistou outras cidades cercadas por muralhas. But before he did that, Mas antes de fazer isso, God already done something. Deus antes tinha feito algo. So what he do is try to pick up those wall cities. That's all. Então, a única coisa que ele fez foi tomar posse daquelas cidades com You don't muralhas. take the city by force. Ele não tomou a cidade pela força, You just pick up simplesmente pega. because the battle already won. Porque a batalha já havia sido vencida. Now, brothers and sisters, Então, irmãos, this is always the way how we possessed, how we enter into the fullness of Christ. essa sempre é a maneira de como nós entramos na plenitude de Cristo. Now, before that, Mas antes disso, when they're about to go to war in Jericho, quando eles estavam para chegar naquela muralha de Jericó, and when Joshua near Jericho, quando Josué estava próximo a Jericó, and he looked up and saw a man standing in front of him. Versículo 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem with a drawn sword in his hand. que trazia na mão uma espada nua. So Joshua went up to him and asked, Então, Josué chegou-se a ele e disse, "Are you for us or for our enemy?" és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the answer is a resposta é neither. não. Neither for you nor for your enemy. Ou seja, não sou nem seu, nem do seu inimigo. Our Lord never takes side. O nosso Senhor nunca toma lados. It is Joshua should decide which side he should be in. Mas Josué é quem tinha que decidir de qual lado ele estaria. This is not your war. Não é a batalha sua. This is not your battle. Não é a tua batalha. So that's why the question never be, are you for us or for our enemy? Então a pergunta não é, você é do nosso lado ou do lado do adversário? Now Joshua has to learn the lesson. Josué teve que aprender uma lição. Neither. Nenhum dos dois. But as commander of the army of the Lord, I have now come. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. And then you know how Joshua fell down to him, fell down and asked him, Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. "What the message does my Lord have for this servant?" Que diz meu Senhor ao seu servo? Now you see, Então você vê? that's why God said, "Take off your shoes." Foi por isso que Deus disse, tira a sandália dos teus pés. Only the son wear the shoes. Porque somente o filho pode usar sandália. The servant never have the shoe. Mas o servo nunca pode ter um calçado. So then the commander of the army replied, "Take off your sandals. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, For the place where you are standing is holy." porque o lugar em que estás é santo. And Joshua did so. E fez Josué assim. Who is commander in chief? Quem é esse príncipe? Not Joshua. Não é Josué. Joshua is nothing but a servant to the commander in chief. Josué nada mais é do que um servo do príncipe do exército do Senhor. Before the commander in chief, Diante daquele general, Joshua took off his sandals. Josué teve de remover as sandálias dos seus pés. Now from that time on, Então, daquele momento em diante, it was not Joshua who lead the war. não era mais Josué quem conduzia as batalhas. Outwardly speaking, it seemingly so. De maneira exterior, parecia que sim. The final analysis, Mas quando você analisa, you can see that você pode ver it is the commander in chief from heaven
que foi esse general, esse príncipe do exército dos céus, no one but Christ himself. que não é nenhum outro senão o próprio Senhor He Jesus. is the chief commander. Ele é o príncipe do exército He do will Senhor. lead his people Ele vai conduzir o seu to povo possess the land. para possuir a terra. Then one miracle after another miracle. Então haverá um milagre após outro milagre. One battle after another battle. Uma batalha após outra batalha. Until Joshua take all the land. Até que Josué toma toda a terra. Now he's ready to distribute that land to all 12 E tribes. agora então ele pode dividir aquela terra entre as 12 tribos. Then the conclusion of this book of Joshua. Então essa é a conclusão deste livro de Josué. But brothers, Mas irmãos, according to the Bible, de acordo com a Bíblia, Joshua took 7 years to conquer the land. foram necessários 7 anos para que Josué conquistasse aquela terra. But the secret of conquering Mas o segredo daquelas conquistas only in the first few chapters. está nesses primeiros capítulos. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, in the first few days, naqueles primeiros dias, it determined the whole future of people of Israel. aqueles primeiros dias determinaram todo o futuro do povo de And Israel. thank the Lord. E graças ao Senhor, Because what happened in those first few days, por causa daquilo que aconteceu naqueles poucos dias. and then you understand Então você entende how the descendants of Abraham como os descendentes de Abraão really experienced the whole land, verdadeiramente experimentaram toda aquela terra. possessed the land, Possuíram a terra and finally inherited the e land. finalmente herdaram a terra. So that's the story here. Essa é a história que está aqui. But Mas I have to simplify the whole thing. I cannot go to too much eu detail tenho que simplificar bastante aqui porque eu não posso entrar em because detalhes. you know the Bible quite well. Porque você conhece a Bíblia muito bem. Now you know how Jericho fall Se você se lembra como Jericó caiu. because Por quê? they were surrounding the wall Porque estavam ali andando ao redor daquela muralha every day, a cada dia. and Joshua told them you should be quiet, E José falou com eles para eles ficarem calados, não doing nothing. fazer nada. And in the last day, E no último dia, 7th day, no 7º dia, now remember they have to surround the city 7 times. lembre-se, eles tinham que circundar a cidade 7 vezes. Then Joshua gave the signal. Aí então Josué deu um sinal. You ought to shout. Vocês vão ter que gritar. Now everybody shout. Então todos gritaram. Then the wall fall down. E aí então aquela muralha caiu. Brothers, Irmãos, that's the first wall. essa foi a primeira muralha. Enemy is behind a wall city. E o inimigo estava por detrás daquela cidade com I tell muralhas. you, brothers and Eu te digo, irmãos, I tell you, eu digo para vocês, people of Israel never trained for that. o povo de Israel nunca havia treinado para aquilo. So then how can you take the city? Então como eles poderiam tomar aquela cidade? So God will teach them a lesson. Então Deus ensinaria a eles uma lição This is beyond you. que estava muito além de vocês. You were never trained for this moment. Vocês nunca foram treinados para esse momento, But just by one word. mas por apenas uma palavra. If you dare to set up your foot on the city, Porque você vai ousar colocar a planta dos teus pés naquela cidade. this city is yours. Aquela cidade é tua. And whole wall will collapse just like that. Toda aquela muralha vai entrar em colapso assim. So this is the first lesson they learned. Essa foi a primeira lição que eles aprenderam. After they take over the whole city. Após eles tomarem toda a cidade. After Benjamin say, "Oh look, this is our inheritance." Então os benjamitas disseram: essa é a nossa herança. Now, brothers, Agora, irmãos, how did that happen? como é que isso aconteceu? How come it become yours? Como é que aquela porção de terra se torna sua? Benjamin, Benjamites. Os what are you benjamitas. doing? O que vocês estão fazendo? What is your contribution? Qual foi a contribuição que vocês Why the deram? wall fall down like that? Por que a muralha caiu assim? Why now you possess the land? E por que agora você possui a You terra? possess oasis in that area. E você possui então um oásis naquela área. Jericho actually is oasis in the Dead Sea area. Na verdade, Jericó é um oásis na região do Mar Morto. Now that area almost like a desert. Aquela região é como um deserto. No life whatsoever. Não tem qualquer vida por ali. If you find some oasis Se você encontra um oásis full of palm trees, cheio de palmeiras, that's Jericho. ali está Jericó. So brothers, Então, irmãos, it ought to belong to Benjamites. aquilo pertenceria a Benjamim. If aos you benjamitas. flow with the blood of Benjamin, Se você de fato tiver o sangue de Benjamim nas now suas veias, Jericho is yours. Jericó é sua. But brothers, Mas, irmãos, how Jericho become yours? como que Jericó se tornou sua? Set your foot on that land.
Coloque a planta dos teus pés naquela terra. That is yours. E ela será tua. Just like how Abraham walked from Dan to Beersheba. Da mesma forma que Abraão andou de Dan até Berseba. That all belonged to Abraham. Tudo pertenceu a Abraão. So, my brothers, então, meus irmãos, it's amazing, it's wonderful. É maravilhoso. Now that's how they win the first battle. Foi assim que eles venceram a primeira batalha. But wait. Mas espera. Sometimes when we study the word, algumas vezes quando estudamos a palavra, we neglect the most important point. Nós passamos por cima, negligenciamos a parte mais importante. To see why the whole wall collapsed. Mas por que então aquela muralha caiu? Do you know? Você sabe? Before that wall collapsed, antes daquela muralha cair, God already done something. Deus já havia feito algo. When they crossed the Jordan River, quando eles cruzaram o Jordão, do you know what happened? Sabe o que aconteceu? Now God told Joshua. Deus falou com Josué. Now, let the ark lead the way. Faça com que a arca ela saia na frente. That ark will lead the people entering into the land of promise. Porque essa arca vai liderar o povo na sua entrada na terra prometida. But how you are going to cross the Jordan River? Mas como você poderia cruzar o Rio Jordão? And we were told that by that time the water overflowed to banks. E nos é dito que naquela época a água do Jordão ela transbordava pelas margens. So in that occasion, how could you cross the Jordan River? Numa situação assim, como é que você consegue cruzar o Rio Jordão? It is impossible. É impossível. But brothers, mas irmãos, something happened. Algo aconteceu. Now, remember, it is the ark who lead the way. Lembre-se que foi a arca quem liderou aquele caminho. So how the ark lead the way? Como é que foi que a arca liderou aquele caminho? Primeiro, ark will stand in the middle of the river. A arca estava no centro do rio. Now, because the ark, por causa da arca, with such a power which is unknown to you and to me, com um tal poder que é conhecido de você e de mim, somehow the water will be pushed very, very far away. De alguma forma, a água do Jordão foi se amontoando a uma distância. Now, this is north, this is south. Então, ali está o norte, aqui está o sul. Now, here is Dead Sea. Então, o Mar Morto está aqui. Now, we are crossing the river of Jordan by the Dead Sea. Nós estamos, então, cruzando o Rio Jordão próximo ao Mar Morto. Now, at that time, the water overflowing to banks. Então, naquela época, a água do Rio Jordão ela estava transbordando nas duas margens. But brothers, mas, irmãos, you can never cross the Jordan River. Você nunca conseguiria cruzar o Rio Jordão. But thank the Lord, mas graças ao Senhor. Because the ark standing in the middle. Mas pelo fato da arca estar ali no centro do rio. With that ark, com aquela arca, represents the power. Aquela arca representa o poder. God will do something with a mighty power. Deus faria algo com seu poder grandioso. He was able to push the water away and away from them. Deus então fez com que aquela água fosse empurrada para longe dele, a distância deles. More than 2 million people will cross the Jordan River. E aí, então mais de 2 milhões de pessoas puderam cruzar o Rio Jordão. Think about it. Pense nisso. If this really happened, se isso de fato aconteceu, don't forget. Não se esqueça. It is God created heaven and earth. Foi o Deus que criou os céus e a terra. God never denied himself. Deus nunca negou a si mesmo. God never denied his natural law. Deus nunca negou as suas leis naturais. Because he created everything. Porque ele criou todas as coisas. But one thing remember. Mas lembre-se de uma coisa. For the people to cross the Jordan River. Para que aquele povo pudesse cruzar o Rio Jordão. God will twist his finger. Deus teve de mover o seu dedo. Remember. Lembre-se. When God created heaven and earth. Quando Deus criou os céus e a terra. As if God used all his energy, his whole body to create the whole heaven and earth. É como se Deus tivesse usado toda a sua energia para poder criar os céus e a terra. After he created heaven and earth. Após ter criado os céus e a terra. And remember, he finished everything. Ele concluiu todas as coisas. So the whole universe become a closed system. Então agora todo o universo se torna um sistema fechado. So now scientists derive all the scientific law from this closed system. Então os cientistas agora procuram derivar as leis desse sistema fechado. But don't forget. Mas não se esqueça. God is God who created heaven and earth. Deus é o Deus dos céus e da terra. God also able to twist his finger. Mas Deus também pode mover o seu dedo. When he twists his finger. Quando ele vira o seu dedo. He never disturbed the whole universe. Ele não perturba o universo. Do you see that? Vocês veem isso? For example, por exemplo, suppose you are in the here before you the swimming pool.
Vamos supor que diante de você tivesse aqui uma piscina. When you are swimming, you have some kind of temperature. Então você está nadando ali com uma determinada temperatura. Now suppose I have a cup of very hot boiled water. Vamos supor que você tem um copo cheio de água fervendo. So if I pour that into the pool, se eu pegar esse copo de água fervendo e derramar na piscina, now only in that small vicinity, somente naquele lugarzinho ali próximo de onde caiu a água, as if you only twisted your finger. É como se você estivesse só virando seu dedo ali. So definitely the temperature just rise up a little bit. A temperatura naquele lugar onde a água caiu vai esquentar um pouquinho. But you just wait. Mas espera. After 5 minutes, depois de 5 minutos, the temperature of the whole pool is the same. A temperatura da piscina vai ser exatamente a mesma. God never deny himself. Deus nunca nega a si mesmo. So God is God of miracles. Deus é um Deus de milagres. Now in Old Testament, no Antigo Testamento, in book of Exodus, no livro de Êxodos, there's a definition of miracle. Há uma definição de milagre ali. The finger of God. O dedo de Deus. So brothers, então, irmãos, now if you know that, se você sabe when disso, God twists the finger, quando Deus move o seu dedo, He pushes the water all the way, far away, Ele empurra aquela água para a distância, and stop in the town, e ela para numa cidade, called Adam, que é chamada de Adão. Now today we know where it is. Hoje sabemos onde ele está. You know, from that town, na realidade, daquela cidade, people was able to cross the Jordan River. As pessoas podiam cruzar o Rio Jordão. Even from the west to the east or east to the west. Do Oriente para o Ocidente, do Ocidente para o Oriente. You see? Você vê? And then you have a Jabba River. E você tem Jabba River. O rio Jabba. Jabba. Yeah, because you see how Peniel. You see Peniel. how he fight in the Jabba River. Jaboque. Jaboque. Yeah, that's right. Okay. So you see, so you remember that's in that vicinity. Então é na região ali próximo ao Val de Jaboque, do rio de Jaboque. Strictly speaking. Você sabe, falando estritamente. That spot. Naquele local ali. Very close to Shechem. É muito próximo a Siquém. You see? Vocês veem? Now the people of Israel in Jericho. Então agora o povo de Israel está ali em Jericó. Very close to Jerusalem. É muito próximo a Jerusalém. Do you see? Você so vê? now from Jerusalem go to the center of the promised land. Então agora de Jerusalém eles vão até o centro da terra prometida. Go to Shechem. Vão para Siquém. It's a long way to go. É um caminho distante. But the same thing here. Mas a mesma coisa you see, acontece aqui. somehow the ark was able to push the water far away, almost near the Shechem. Então a arca, quando foi colocada ali, ela empurrou as águas do Jordão para uma distância muito grande, num lugar que era próximo a Siquém. So that place is called Adam. Então aquela cidadezinha ali é chamada de Adão. Now, if you study the Bible carefully, se você estudar a Bíblia cuidadosamente, that's what happened. Foi isso que aconteceu. But think about it. Mas pense a respeito Because disso. God never denied himself. Porque Deus nunca negou a si mesmo. He was able to use the physical environment. Ele pôde usar o ambiente físico ali. Just think for a moment. Pense num momento. For the water to be pushed like this. Para que a água pudesse ser empurrada dessa forma. Think about it. Pense. Something must be like an earthquake. Deve ter acontecido algo como um terremoto. To make the crust move. Para fazer com que a crosta terrestre movesse. To such a point that the water can be pushed so far. De tal forma que a água pudesse ser empurrada para tão distante. Actually, that happened almost every day in Amazon area. Na realidade, isso acontece quase todo dia lá no Amazonas. Only thing is that you never witnessed that. O problema é que você nunca testemunha isso. So remember, brothers and sisters, Então lembrem, in God's creation, na criação de Deus, when He stirred the crust, quando ele move aquela crosta He's terrestre, able to change the riverbed. ele consegue mudar o leito do He's rio. able to push the water all the way far to that town of Adam. E ele conseguiu então empurrar a água para aquela distância tão longa até Adão. So remember, brothers, Lembre-se, irmãos, before they conquer the city of Jericho, antes deles conquistarem a cidade de Jericó, God already done something Deus já havia feito alguma coisa through His ark. por intermédio da sua arca. Ark is such a power. A arca tem tal poder. Ark is such a secret. A arca tem tal segredo. Behind His presence. Por detrás da presença Even dela. Bible never mentioned it. A Bíblia nunca menciona. But we know that Bible told that the water had been pushed away so far. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que a água foi empurrada para tão distante. So you can imagine something happened in that area.
Então você deve imaginar que alguma coisa aconteceu naquela área. It's like earthquake. É como se fosse um terremoto. The whole crust went through some kind of moving, some kind of change. É como de alguma forma a crosta terrestre tivesse sofrido algum tipo de movimentação. Even the city wall of Jericho was very good. Ainda que a cidade de Jericó fosse muito forte. Think about it. Pense nisso. It's not far from the center of earthquake. Ela não estava muito distante do epicentro daquele terremoto. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? Can you imagine? Você pode imaginar? Before Israelites approaching the city, Antes dos israelitas se aproximarem daquela cidade, God already done something. Deus já havia feito algo. You can imagine on that wall, crack here and everywhere. Você pode até mesmo imaginar aquela muralha com rachadura aqui, rachadura acolá. According to archaeological discovery, Mas de acordo com a descoberta arqueológica, actually the city wall of Jericho was not that perfect. de fato, aquela muralha de Jericó não era tão perfeita assim. And many of them were made by mud. E muitas daquelas pedras, de fato, eram feitas de barro. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, God already done something before you do something. Deus já fez algo antes de você fazer alguma coisa. But remember, Mas lembre-se, if you just by faith, se você se mover pela fé, if you just follow the footstep of Ark. se você de fato seguir os passos da arca, Now, if you really dare to cross the river se de fato você ousa cruzar o rio, by faith, pela fé, brothers and sisters, irmãos, just by crossing the Jordan River, simplesmente cruzar o Rio Jordão, something already done for you. algo já foi feito por você. The victory already secured for you. A vitória já foi alcançada para você. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when you conquer Jericho, quando é que você conquista Jericó? when you cross the Jordan River, É quando você cruza o Rio Jordão. now you see Então agora você vê how important is the experience of Jordan River. quão importante era aquela experiência do Rio Jordão. They crossed Red Sea. Eles cruzaram o Mar Vermelho The world was buried underneath. e o mundo foi sepultado ali. When they crossed the Jordan River, E quando eles cruzaram o Rio Jordão, they brought 12 stones in the river. eles colocaram 12 pedras ali no centro do rio. They themselves were buried in the river. Eles mesmos foram sepultados But then naquele they rio. carried 12 stones from the riverbed to the land. Mas aí eles tomam 12 pedras do leito do rio e levam para o lado de fora. What is the meaning? O que é o significado disso? Death and the resurrection. Morte e ressurreição. So you see, my brothers, Então vocês veem, irmãos e irmãs, crossing Red Sea, cruzar o Mar Vermelho, you are dead to the world. você morreu para o mundo. Crossing Jordan River, Mas cruzar o Rio Jordão, you are dead to yourself. você morre para si mesmo. Simply by the working of the cross. Simplesmente pela operação da Your cruz. victory already being secured. A sua vitória já foi assegurada. That wall, before you cry, you're already about to collapse. Então aquela muralha, antes mesmo de você gritar, já está para poder cair. You thought that you had a wonderful contribution. Você acha que você deu uma contribuição maravilhosa. You thought that you shout even with your whole lung. Você acha que por ter gritado com todos os seus pulmões, That's your contribution? que essa foi sua contribuição? No, brothers. Não, irmãos. Remember, the reason you shout, Lembra que a razão de você ter the gritado, reason the wall collapsed, a razão pela qual a muralha caiu, because that wall already in collapsing. porque de fato aquela muralha já estava entrando em colapso. Who did it? Quem foi que fez isso? The ark. A arca. Who did it? Quem fez isso? Christ always lead us in victory. Cristo, que sempre nos conduz em vitória. So, brothers, Então, irmãos, if you forgot what happened in Jordan River, Você se esqueceu daquilo que aconteceu no Jordão? we still think by our cry of faith, Nós achamos que pelo nosso clamor de fé, we have some contribution. nós demos alguma contribuição. No, it's all wrong. Não, está tudo errado, não pensa But assim. thank the Lord. Mas graças ao Now Senhor, you learn the lesson. você aprende agora essa lição. Simply you take by faith. Simplesmente você toma posse You pela obey fé. the word. Você obedece a palavra. If you do not understand, Ainda que você não entenda. think about it. Pense nisso. When they really surround the city Quando eles realmente circundaram a cidade, and they think something is going to happen, eles achavam que alguma coisa ia so acontecer. Joshua told them, you should not shout. E Josué falou que vocês não devem gritar. Quiet. Fiquem quietos. So now they really obey. E eles realmente obedeceram. Then, finally, Finalmente, let's go home. vão para casa. Nothing happened. Nada aconteceu. So the city was still there. Os muralhas ainda estavam ali. First day, yes. Primeiro dia foi assim. Second day, the same thing. Segundo dia, mesma coisa. Third day. Terceiro dia, Your intellect, your mind begin to wonder. sua cabeça começa a viajar. Now, what kind of game is this? Que tipo de joguinho é esse? Today, people play war games. Hoje as pessoas brincam de jogos de guerra. Are they playing war game? Será que estavam brincando ali de guerra? No, brothers. Não, irmãos. Do you see that? Now, not only faith,
Não apenas a fé. Faith because of the word. Mas a fé na palavra. And also because of obedience. Mas também por causa da obediência. So here not only believe and also obey. Não apenas eles creram, mas também obedeceram. So our faith and our obedience always the twins. Então a nossa fé e nossa obediência são gêmeas. You never separate it. Você nunca separa as duas. Then you remind yourself. Então você se lembra. What kind of warfare is Que tipo this? de batalha é essa? We are doing nothing, just surrounding. Não estamos fazendo nada, simplesmente Go. circundando. indo And pra casa, again. de novo. And again. E de novo. But at the seventh day. Mas no sétimo dia, 7 times. circundaram por 7 vezes. And then finally, Então finalmente, when Joshua said, quando Josué disse, shout gritem, now the cry of faith. foi o clamor da fé. When all these people shout, Quando todas aquelas pessoas gritaram, something happened. algo aconteceu. In physics called resonance. Na física, o termo se chama ressonância. Now, once happened to Napoleon army. Isso, de fato, uma vez aconteceu ao exército de Napoleão. Now, when a group of Napoleon army want to cross a bridge, Então, certa vez, um grupo do exército de Napoleão queriam cruzar uma ponte. and then somehow the general said, "March on." Então, de alguma forma, o general falou assim, marchem. So if you talk march on, they will do that, right? Então, quando fala marchar, eles vão nesse movimento, certo? So for sure, when you really do that, Então, de fato, quando você faz esse movimento, you have some kind of frequency. você vai estar fazendo isso numa determinada frequência. But don't forget, Não se esqueça, the bridge itself, of course, is a wood bridge. aquela ponte, de fato, era uma ponte de madeira. But that bridge also is natural frequency. Aquela ponte, de alguma forma, tem uma coisa que se chama frequência natural de oscilação. But now because they say march on, Então, por que ele falou marchem? so they definitely march on with certain frequency. Então, eles marcharam com uma certa frequência, But according to physics, mas de acordo com a física. if the frequency of marching on Se a frequência daquela marcha and the frequency of the e bridge, a frequência da ponte, if these are equal, se elas forem then iguais, there's a phenomenon. aí vai acontecer um fenômeno. Somehow all the energy De alguma forma, toda energia from our enemy que vem do inimigo, will do be exército, swallowed by the bridge. então toda a energia daquele exército vai ser absorvida pela ponte. This kind of absorption of energy is called resonance. Esse tipo de absorção de energia acontece por causa da ressonância. But then that bridge cannot take it anymore. E aquela ponte chega a um ponto que ela não consegue suportar mais. It collapses. Ela entra em colapso. So many these Napoleon soldiers just fall into the river. Então, o exército de Napoleão caiu no rio. That's what happened. Isso aconteceu. So remember, brothers. Então, lembre-se, irmão. Now, when you really something in unison, Então, se há alguma coisa em uníssono, when you have the same frequency quando a mesma frequência está ali, and something happens, algo acontece. that wall has its own natural frequency. Então, da mesma forma que aquela ponte, aquela muralha de Jericó tinha uma frequência But natural. if that wall is perfect, fine. Se aquela muralha fosse perfeita, tudo bem. Because the work of the ark. Mas por causa daquela obra da arca, And when that already happened, quando aquele fenômeno ele já havia acontecido, already determined the fate of this wall. aquilo ali já havia determinado o destino daquela muralha. So it's like a soprano. É como uma cantora, uma soprano. Someone sings soprano. Alguém que tem a voz soprano, When he sings so high a pitch, quando ela canta naquele tom tão agudo, sometimes glass just broken like algumas this. vezes consegue quebrar a taça. Now we really don't know what's going on. De fato, nós não sabemos o que aconteceu ali. You see, brothers, Irmãos. we only know that's what the Bible says. Nós sabemos apenas o que a Bíblia nos diz. But another important thing, Mas há uma coisa importante aqui. when they surround the city, Quando eles circundaram aquela cidade, simply surround and surround and surround, simplesmente andando ao redor, andando ao redor, andando ao redor, nothing happened. nada aconteceu. Remember, Lembre-se, 7 priests ahead of the ark. haviam 7 sacerdotes à frente da arca. All the people follow the ark. E todas as pessoas seguiram a arca. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs. it is not that they are surrounding the wall that make the wall collapse. Não foi o No. fato deles circundarem aquela muralha que ela caiu, não. When you surround, you follow the ark. É porque quando eles circundaram, eles estavam seguindo a arca. You follow the lamb wherever he Ou goes. seja, você segue o cordeiro onde quer que ele vá. You see, brothers, Vocês veem, if you irmãos? do not know reason, Se você faz isso sem nenhum motivo. but now when the Holy Spirit says shout, Mas agora, quando o Espírito Santo fala, grita, brothers and sisters, irmãos e irmãs, again, de novo, it is the ark
who determined the victory. Foi a arca quem determinou a vitória. If you take Ark from that surround, net marching on, se a arca não estivesse naquele movimento de circundar a muralha, nada aconteceria. So, brothers, então, irmãos, today we preach faith. Hoje nós pregamos a respeito we da fé. Say we live by faith. Nós vivemos pela fé. We live by the word of God. Nós vivemos pela palavra de Deus. But we forgot. Mas nós nos esquecemos. By doing that, ao fazer isso, we are experiencing not only unsearchable riches of Christ, nós experimentamos não apenas as riquezas insondáveis de Cristo, the fullness of power of Christ, mas também a plenitude do poder de Cristo. That power is death and resurrection. E esse poder é o poder da morte e da ressurreição. God has two great powers. Deus tem dois grandes poderes. In His creation, na sua criação, nuclear power. O poder do nuclear. In His redemption, e na sua redenção, power of death and resurrection. O poder da morte e ressurreição. Remember, brothers, lembre-se, with that power, com esse poder, which represented by the ark, que é representado pela arca, wherever ark goes, aonde quer que a arca for, because you do not know the way, pelo fato de você não conhecer o caminho, you do not know how to possess the land, você não sabe como possuir a terra, ark knows. Mas a arca sabe. Now, before you know it, antes de você saber, ark already determined that victory. A arca já havia determinado aquela vitória. So now, brothers, agora, irmãos, what are you doing? O que você está fazendo? Set your foot on that place. Coloca a planta dos seus pés nesse lugar. Set your foot on that oasis. Coloca a planta dos seus pés naquele oásis. Then Jericho is yours. E aí então Jericó será tua. Then Jericho belonged to the tribe of Benjamin. Então Jericó pertencerá à tribo de Benjamim. Brothers, sisters, irmãos e irmãs, that's how they win one battle from one to another. E foi assim que eles ganharam uma batalha após outra batalha. So may the Lord speak to us. Que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações. Unfortunately, my time is gone. Infelizmente, meu tempo acabou. So probably tomorrow we are going to continue. Provavelmente amanhã nós vamos continuar. Now we are supposed to show you some map tonight. A gente iria mostrar uns mapas para vocês hoje. Now, because our time is gone, mas pelo fato do nosso tempo ter acabado. Since we already give you the 3 maps, e uma vez que você já tem aí uma cópia dos mapas, now in the evening sessions, na sessão da noite, please bring those with you. Por favor, traga esses mapas com vocês. Because without this map, porque sem esses mapas, we are simply impossible to understand this book. Vai ser simplesmente impossível nós entendermos esse livro. So these maps are very important. Esses mapas são muito importantes. But unfortunately, this black and white. Infelizmente é preto e branco. So we still use PowerPoint. Nós vamos tentar usar o PowerPoint to show you the 3-dimensional. Para mostrar 3 dimensões. We show you the height and the depth. Nós vamos mostrar a altura e a profundidade. Now, so far we haven't entered into that yet. Mas nós não entramos nisso ainda. Because when we are facing the Jericho, porque quando estamos diante de Jericó, they are actually in the plain. Na realidade, ele está um plano. They are actually in the valley. É uma planície, um vale. So, brothers and sisters, então, irmãos e irmãs, from one place of valley to another place of valley. Então, de um lugar que era um vale para outro lugar que era um vale. You don't sense the height. Você não vai conseguir perceber a altura. Don't sense the depth. Você não vai perceber a profundidade. Just wait. Mas espere. If you really want to enter into the riches of Abraham, se de fato você quiser entrar nas riquezas de Abraão, and you will see. Você verá. Definitely you will see how high it is. Você vai ver quão alto é. So these three maps are very, very important. Esses 3 mapas são muito importantes. So please bring you in the evening meeting. Por favor, traga-os na noite. And we will also use PowerPoint to show you in color. E nós vamos mostrar aqui no canhão em cor. And by this way, dessa forma, we are able to understand how they possess the land. E nós vamos mostrar como eles puderam possuir a terra. From one place to another. De um lugar a outro lugar. There's something really beyond us. Algo que está além de nós. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor. It is true with Joshua. Aquilo aconteceu de fato com Josué. It is true with you and me. E também acontece de fato com você. But when you look back, mas quando você olha para trás, you consider yourself almost like a dreamer. Você vai se considerar como sendo um sonhador. We never have any contribution to that. Porque nós nunca demos qualquer contribuição para que isso acontecesse. So may the Lord continue to speak to us. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. That's all for tonight. É tudo para hoje à noite. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela vitória alcançada na cruz do Calvário, Senhor. Nós te damos graças porque nós não temos que lutar para alcançar a vitória, mas ela já foi alcançada de maneira plena e cabal, Senhor. Senhor, nesta noite nós te damos graças por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Pedimos que o Teu Santo Espírito continue a nos falar, a tocar as nossas vidas. Senhor, para podermos ver e contemplar a magnitude e a beleza da plenitude do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor possa nos dar descanso essa noite. Recuperar as nossas forças, Senhor, porque nós desejamos de fato que o Senhor possa alcançar o Teu propósito no nosso meio nesses dias. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.